Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, muito interessante. Eu vou falar sobre reiki e a vida sexual, na verdade, como o reiki pode auxiliar a sua vida sexual para melhor, né? Claro, sempre esse é o objetivo, sempre dos vídeos que eu faço, a gente tirar as dúvidas. Eu coloquei aqui alguns assuntos importantes, alguns motivos, eu peguei uma pesquisa aqui também, se você for ver as pesquisas elas são muito parecidas, mas tá aí. Vamos conversar sobre. Se vocês tiverem dúvida, me avisem. Para variar, eu preparei um material legal aqui. E esse material, ele vai me conduzir, porque senão eu acabo me perdendo aqui na hora de fazer as explicações. Então eu vou reduzir aqui a minha tela. Peraí que eu não sei como é que eu faço. Peraí. Eu vou reduzir aqui a minha tela e vou deixar aqui a apresentação. Olha que apresentação linda que eu fiz. Então, o objetivo desse vídeo aqui, ele é mostrar pra gente como o reiki ele pode potencializar e auxiliar a nossa vida sexual. E aí, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque isso é um assunto que as pessoas elas abordam bastante durante as sessões terapêuticas que eu venho fazendo, assim, de várias práticas. Muita gente vem com dúvidas. Eu vou aqui falar sobre é obsessor, energia negativa, porque eu não estou conseguindo, enfim. Então vamos falar sobre o que é, o que não é, o que pode ser, tá? Claro, isso aqui é o ponto de vista do reiki, não só do reiki, mas como da espiritualidade diferente de religião, né? Inclusive aqui eu vou falar sobre algumas coisas muito similares, né? Mas uma coisa bem diferente da outra, beleza? Então vamos lá. Toda vez que a gente, dentro das práticas mais comuns espirituais, a gente sempre ouve algum tipo de bloqueio relacionado à sexualidade, a prática sexual. Vou falar sobre sexualidade. Então, assim, sempre há cuidado com isso. Isso não deve ser feito, isso não pode, isso não é bom, porque fazer tal coisa não é boa. Então a gente cresce sempre, assim, tem algumas casas que a gente não pode nem falar sobre sexo. A pessoa ou a criança que está se desenvolvendo ou o jovem adulto não consegue nem abordar com os pais a questão da vida sexual ou da sexualidade porque tem vergonha ou porque tem medo ou porque é um tabu em casa. E aí quando vai falar com algumas outras pessoas, às vezes vai contar alguma coisa que gosta, ainda é zoada, né? As pessoas tiram sarro. Então, agora que eu reparei que aqui o telhadinho do meu PowerPoint muda de cor, dá uma olhadinha, fica legal, né? Então, olha só, então a gente cresce pensando que a prática sexual a gente tem que ser discreto, muitas vezes sentir vergonha do que a gente sente e a gente acaba bloqueando muitas vezes o que a gente sente, o que é extremamente prejudicial, né? Então, assim, a gente não consegue se desenvolver abertamente, assim, conhecer o corpo de uma forma fácil, de uma forma bonita. A gente sempre tem esses negócios aí que não pode. E aí quando a gente fala sobre o bloqueio da prática sexual, a gente fala até quando a gente fica mais velho, porque se você for ver hoje na internet, e inclusive, nossa, muitas pessoas mesmo aí procuram, mandam mensagem e vêm até o meu espaço, vem falando assim sobre obsessor, sobre troca de energia pesada, prática negativa, né? É porque eu gosto disso, porque eu gosto de ser amarrado, porque eu vi que ser amarrado não é bom, porque aí relembra não sei o que lá, é porque quando você faz sexo com uma pessoa, essa pessoa fez sexo com outra antes, você pega os obsessores, aí a energia fica, então eu tô me sentindo mal. Na verdade, a gente vai pegando informações, né, que as religiões ou pessoas falaram e vai fazendo com que a gente não consiga associar a prática sexual a uma prática boa. A gente vai sempre ficando com vergonha e com medo de viver isso, de viver a nossa experiência sexual, né? E a gente nunca consegue associar a nossa prática sexual como alguma coisa importante e extremamente necessária na nossa vida, né? Assim, então, a gente sempre a gente aprende que a prática sexual ela é pra gente se envergonhar, pra gente fazer sempre a mesma coisa, né? E quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem que falar de libertação, inclusive dessa questão, né? Assim, quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente fala sobre libertação. Libertação da vergonha, do medo, da culpa, do receio de desejar. E aí, quando você passa a fase da vergonha,
medo, culpa, vamos supor, né? Assim, quando a gente fala sobre a homossexualidade hoje, tem muita gente que não consegue praticar porque tem vergonha, porque não consegue se assumir, porque tem muito medo, sente muita culpa. Os pais fizeram sentir culpado. Homem não pode sentir atração por homem. Isso é uma coisa que vem da história, né? A história vem trazendo isso. E aí isso fica no nosso inconsciente. Então a gente cresce aprendendo que é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Então não consegue se desenvolver. Não só com relação a isso, como qualquer tipo de fetiche. É muito comum que as pessoas tenham fetiche. Muito comum. E muito saudável que as pessoas tenham fetiche. Eu não vou fazer porém aqui não, tá? Nesse vídeo. Eu não vou falar porém, desde que não faça mal. Aqui eu vou falar sobre a sexualidade, sobre a prática sexual no geral. Aí claro que a gente sabe que muitas práticas às vezes elas são... deixam a pessoa, atingem negativamente a pessoa, mas isso aí é muito de cada um, que eu estou falando do geral, né? Então a gente consegue, quanto mais a gente se liberta da culpa, do medo, da vergonha, e a gente passa a entender o porquê que eu sinto isso e o quanto isso pode ser saudável e legal de eu praticar, eu começo a aplicar de uma forma saudável na minha vida. Eu começo a praticar de uma forma que às vezes une eu com meu parceiro, às vezes une uma pessoa que também tem o mesmo fetiche que eu não conseguia conversar no futuro, no passado, né? E tem que ser assim quando a gente fala sobre sexo, né? A gente está acostumado a condenar o sexo e a prática sexual porque a sociedade foi criada e regida por pessoas que querem nos controlar. Então, desde que o mundo é mundo, eu não sei nem se está cortando aqui, gente, o texto, não está, né? A gente está acostumado a condenar o sexo e a prática sexual porque a sociedade quer nos controlar. Então aqui eu vou dar uma militada muito rápida, mas assim, a gente vive numa sociedade extremamente castradora, que eles não querem que a gente sinta prazer. Assim, eles querem que a gente sinta prazer quando eles querem que a gente sinta prazer. Inclusive na questão sexual. Ou seja, a gente tem que fazer de tal forma, as coisas têm que ser desse jeito, a mídia mainstream, né, fala com a gente de formas que a gente tem que seguir tal padrão. As coisas têm que ser ABC, BABA, então eles querem controlar a forma que a gente trabalha, a forma que a gente vive, como a gente se relaciona, com quem a gente se relaciona, né? E aí eu não vou dar nome a igrejas e a sensações e instituições, mas a gente vem o tempo inteiro sendo minado a gente bloquear a nossa prática sexual, o tempo inteiro. Tem algumas práticas que elas são mais positivas para a relação sexual, por exemplo, o Tantra, que vem falar sobre a força sexual, mas também sempre vem com vários poréns, né? Que tem que ser feito. A gente nunca vem com uma liberdade. O que eu estou querendo trazer aqui nesse vídeo é a liberdade de você ser quem você é e você não sentir culpa, nem medo, nem vergonha com relação à sua sexualidade. Como o Reiki vai poder ajudar você a viver melhor, com uma vida sexual melhor. E aí, ainda militando um pouco, que nem eu estava falando, então a melhor forma que a gente tem, a melhor forma que as pessoas encontraram de controlar outras pessoas é através do medo. Então por isso que tem tanta coisa sendo falada, por exemplo, sobre a educação sexual, porque isso faz mal, porque isso traz obsessor, porque isso faz não sei o que lá. Não vou falar que não tem, tem. É todo caso, muito menos do que a gente imagina. Então a gente fica vivendo no medo, a gente não consegue libertar as nossas práticas. Desde que você faça tudo com consciência, segurança, proteção, sabendo o que você está fazendo, com consentimento, entendimento, não tem por que se preocupar, né? Mas a gente não veio falar aqui sobre medo, a gente veio falar aqui sobre sexo, certo? Então, como o Reiki vai ajudar a gente a ter a nossa melhor prática sexual. E aí a gente tem, né, o Reiki é a vida sexual. Como o Reiki pode auxiliar a sua vida sexual. Aí aqui, eu vou até fazer um gancho para o próximo vídeo que eu vou fazer, que se você vem acompanhando meus vídeos, eu venho falando sobre Reiki em várias práticas. E inclusive o Reiki, eu tô olhando toda hora para lá porque tá chovendo, eu tô com medo que molhe minhas coisas aqui, mas não tá molhando ainda. Então, como é que o Reiki ele vai ajudar a nossa prática? Como é que o Reiki ele vai fazer com que a gente se sinta melhor? Para a gente poder praticar tudo que a gente tem que praticar. Só uma coisa que eu queria falar. Pessoas que têm desejo sexual são pessoas, geralmente, quando o desejo sexual está no nível regulado, são pessoas saudáveis. Pessoas que não têm desejo sexual são pessoas que podem sim estar com alguma disfunção, porque é normal do ser humano ter desejo. É normal do ser humano querer fazer alguma coisa, né? Então a gente tem sempre que pensar nisso. Assim como a gente sente fome, é normal que a gente sinta tesão. Bom,
Aí eu até falei que eu ia fazer um gancho, é porque eu vou inclusive depois falar como a gente pode ver com os florais, como a gente pode ajudar com os florais também a prática sexual. Bom, assim como o reiki, os florais e até mesmo outras práticas podem ajudar a sua vida sexual. Aqui eu vou falar do indivíduo, sem julgamento. Eu falei, eu não vou falar sobre outros assuntos aqui, sobre, porque tem gente que faz tal coisa. Não, eu vou falar aqui só sobre as práticas sexuais comuns, né, que a gente já sabe. E como é que a prática do reiki pode ajudar. Aí eu levantei uma pesquisa aqui, eu peguei uma pesquisa que ela foi feita, eu esqueci de colocar a fonte, se eu souber depois eu insiro a fonte no próprio vídeo. E aí me chamou a atenção um ponto aqui, né? Que 9% dos homens, dentro da pesquisa foram feitos com 200 homens, 9% dos homens se sentem angustiados no dia a dia devido a sintomas físicos, efeitos emocionais e psicológicos associados às suas disfunções sexuais. E aí os fatores mais preocupantes deles foi disfunção erétil e ejaculação precoce. A disfunção erétil e a ejaculação precoce, elas podem ter duas raízes, né? Ela pode ter raiz biológica, ou seja, é um problema físico mesmo, é uma patologia, ou ela pode ter também a raiz em coisas mais psicológicas e energéticas e espirituais também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. E aí 13% das mulheres entrevistadas se sentem angustiadas no dia a dia devido a sintomas físicos, efeitos emocionais e psicológicos associados às suas disfunções sexuais. Os fatores mais preocupantes foi dificuldade de chegar no orgasmo e desinteresse pela vida sexual. Eu até falei agora há pouco que quando você é uma pessoa saudável, você tem interesse sexual sim, isso faz parte, né, é positivo você sentir isso, porque a nossa sexualidade está associada dentro das teorias espirituais ao chakra sexual. O chakra sexual, se ele está bem funcionando, você é uma pessoa criativa, você é uma pessoa com boa vitalidade e você é uma pessoa com bastante desejo sexual regulado, muito saudável também. Os participantes que não tinham nenhuma vida sexual ativa, 10% disseram que não fizeram sexo no último ano devido a dificuldades enfrentadas por eles ou por seus parceiros. Ou seja, eles não conseguiram ter uma vida sexual no último ano porque eles estavam enfrentando algum tipo de dificuldade ou os seus parceiros estavam enfrentando alguma dificuldade. O que pode estar... Vamos supor que você está aqui e você não tem desejo sexual. Então, o que pode estar rolando com você? O que pode estar atrapalhando a sua vida? Você pode estar iniciando seu sexo ou começando a fazer sexo ou durante o sexo pensando em problemas. E isso diminui a sua capacidade sexual, assim, você não consegue se concentrar no que você está fazendo, você não está com a cabeça presente, e aí entra até mindfulness, enfim. Por isso que várias práticas ajudam as disfunções, auxiliam a você melhorar algumas disfunções sexuais, porque uma pessoa que está pensando muito em problema não consegue fazer sexo muito bem. Assim como fazer sexo pensando em outras pessoas. Então, às vezes você está na cama com uma pessoa, você está pensando em outra, o sexo não vai rolar muito bem também. Ter medo, ou você fazer sexo estando preocupado, fazer sexo se sentindo intimidado, fazendo sexo se sentindo encurralado. A prática sexual dentro da espiritualidade é uma prática livre. Então você tem que se sentir livre e muito bem acomodado para que tudo flua bem. Então se você estiver passando por algum problema sexual, pensa. Você tem feito sexo pensando em quê? Né? Aconteceu algumas vezes durante algumas sessões terapêuticas, né, de a pessoa falar, eu não estou mais conseguindo fazer direito, porque não sei o que lá. Sempre vem com algum motivo, né? Aí a minha pergunta sempre na hora da prática, o que você estava pensando? O que estava rolando na sua cabeça na hora que você estava fazendo a prática sexual? Né? Eu estava pensando, porque eu estou com problema com meus pais, eu estou com problema na minha família, estou com problema de saúde. E aí se você, durante o sexo, você começa a pensar nisso, a sua cabeça não está onde ela está, e você não vai conseguir performar mesmo. Então você tem que resolver primeiro o seu problema, e aí depois conseguir fazer a sua prática sexual. A questão é que quando você tem um parceiro, o parceiro também tem que compreender isso, né? Porque aí se você tem ainda a cobrança, você ainda se sente intimidado. Enfim, é uma série de cadeias. Então o que eu estou querendo trazer aqui é que às vezes a pessoa fala assim, eu estou sem tesão, né? Quando você vai ver ali durante uma sessão de reiki como é que está o chakra sexual dela,
ele não está um chakra muito saudável, mas também porque o mental dela não está muito saudável, ela está minando o chakra sexual, né? Ou porque tem vergonha, porque teve medo, ou porque os pais foram castradores, enfim, tem tanta coisa que explica, inclusive a questão da ejaculação precoce, né? A ejaculação precoce ela tem várias relações também não só com a ansiedade, mas também com a relação com os pais mesmo, né? Dentro da espiritualidade a gente explica de tudo quanto é jeito aqui. Primeira coisa que a gente tem que ver, e aí eu sempre falo, se você está com uma dificuldade, alguma coisa, e isso está atacando o seu físico, é importante que você busque algum tipo de ajuda, mas é importantíssimo sempre que você busque primeiro fazer exames, fazer testes para ver se não tem algum problema. Ou seja, se você não precisa de nenhuma terapia medicamentosa, se você não precisa de nenhuma cirurgia, né? Porque muitas vezes pode ser alguma coisa física mesmo, alguma coisa física um pouco mais complexa. Então, o que eu quero dizer aqui é que as causas das disfunções sexuais elas são diversas. Então, o seu tratamento ele tem que ter uma avaliação. Se é uma coisa que está te atrapalhando há muitos anos, desde pequeno, isso está te incomodando, você não está conseguindo resolver, procure uma linha de tratamento. Isso vai te ajudar, tá? Não é num vídeo da internet que vai te ajudar, que eu estou tentando trazer um pouco mais de clareza de como o reiki pode ajudar a sua vida sexual. E aí, a gente tem que pensar também que a mudança no seu estilo de vida também pode... as técnicas complementares também podem auxiliar, e muito ainda essa prática. Muitas vezes as pessoas vêm falando que está com um problema, talvez um problema de saúde, alguma coisa. Primeira coisa que a gente tem que pensar: você pratica exercício físico? Como está a sua alimentação? Você usa droga? Algum tipo de entorpecente? Você tem dormido? Você tem descansado? Então, quando você fala sobre terapia complementar, você não fala só sobre a prática do reiki, sobre a espiritualidade, porque é o obsessor, o encosto. Você fala sobre isso também, isso mais muito na prática mais espiritual, não tanto na complementar. Mas é sempre bom a gente olhar. Então, assim, a gente tem que lembrar que o sexo ele é uma atividade física. Se você não está com um físico saudável, você pode estar com algum tipo de disfunção também. Então, tudo casa, né? Alimentação saudável, então qual tipo de alimentação adequada para mim, para que eu possa ter uma boa dieta. Eu falo no curso de Reiki nível 1, acho que no nível 1, nível 2, que a nossa dieta ela não é só o que a gente come, a dieta é o que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente fala. Né? Você passa o dia ouvindo problema no trabalho. Quando você chega em casa, você não consegue ter relação porque tua cabeça está cheia. Você passou o dia com problema. Né? Então, é sempre bom você arrumar uma forma de você também liberar, entender, compreender o que está acontecendo para depois você seguir para fazer a sua prática. Então, quando você olha para a espiritualidade, você traz uma libertação mental e espiritual que você precisa para transformar a sua vida sexual de uma forma inovadora e corajosa. Por que corajosa? Porque muitas vezes, assim, você vai ter que tomar algumas decisões. Se você tem feito sexo constantemente pensando em outra pessoa, talvez a pessoa com que você esteja fazendo e você não está conseguindo performar direito, talvez você tenha que mudar a pessoa que você está fazendo sexo. Né? Então você precisa tomar algumas decisões e ter um pouco de coragem para você poder mudar a sua vida de acordo com o que você precisa. O Reiki, por exemplo, ele pode trazer de volta o ser humano, ele traz de volta o ser humano no seu estado existencial natural. Ou seja, descontraído, saudável, feliz. O Reiki ele vai limpar, ele vai tirar o ranço, muitas vezes, que o nosso corpo está sentindo. Né? Os problemas sexuais, quando eles não são apenas físicos, eles devem, aqui eu ponho devem porque deve mesmo ser tratado com um terapeuta muito amoroso e experiente. Porque ele tem que entender qual é o motivo disso acontecer, tanto na mente quanto no corpo, quanto no espírito e como é que está a energia do cliente também. E aí, trazendo até um caso que aconteceu, claro que eu não vou falar nome, mas teve uma situação que um rapaz ele estava dentro de uma sessão e ele falou, eu não estou conseguindo performar com a minha nova namorada, e minha nova namorada acha que eu estou com um encosto, que fizeram um trabalho para mim, porque eu não estou conseguindo e tal. E aí, quando você vai ver dentro de uma sessão, assim, não dá a entender que a gente sempre busca um caminho mais fácil, né? Então, assim, o mais fácil seria, vamos desfazer esse trabalho. Mas se não tem trabalho feito para a pessoa, se não tem nenhuma energia negativa rolando ali,
E aí minha primeira pergunta foi, o que você estava pensando na hora? Né? O que aconteceu? Ah, não estou conseguindo porque eu estava pensando, aí eu estava me sentindo, eu tive uma conversa com não sei quem. Enfim, o problema estava na mente da pessoa. Então a gente tem sempre que entender com muita calma, com muito carinho, como é, e sem julgar principalmente, né? Como é que a pessoa estava se sentindo na hora, por que ela não está conseguindo, como é que está o dia a dia da pessoa, né? Quando a gente fala sobre a terapia complementar, a gente fala sobre olhar o todo, desde onde a pessoa mora até o que a pessoa está fazendo, enfim, é muita coisa que a gente tem que observar. Então, através da prática integrativa, como o Reiki, por exemplo, a gente olha de uma forma mais profunda, onde trabalhamos os pontos espirituais, as energias, os transtornos mentais que envolvem as dificuldades sexuais. Então, eu quero desmistificar um pouco com esse vídeo essa ideia de que sempre que a gente faz uma prática sexual a gente está trocando fluidos. Tá, isso é um grande problema? Não. Isso pode ser uma coisa extremamente positiva na nossa vida. A gente tem que desmistificar um pouco o que as pessoas estão falando, sabe? Não acreditar em tudo que está sendo falado o tempo inteiro. Busca o que é melhor para você, busca uma ajuda. Se você não está conseguindo ter uma relação sexual saudável, vá atrás, vá entender o porquê. Quando a gente vai olhar para o Reiki, a gente vai olhar como estão os chakras, como estão os pensamentos, como estão as ações, os caminhos de vida, o meio de convivência, como está a ansiedade, se a mãe é castradora, se o pai é castrador, se a pessoa é insegura, se a pessoa está se sentindo inferior, se ela está se sentindo inadequada, se ela está se sentindo com a sexualidade nula e a sexualidade exacerbada. Tudo isso tem que ser observado. Dentro de cada uma dessas práticas, a gente tem que observar ponto a ponto, para a gente possa entender se o problema vem de uma raiz espiritual, mental ou física, certo? A gente tem que utilizar o Reiki, e aí dentro dessas práticas, quando a gente vai ajudar uma pessoa, então como o Reiki pode te ajudar, se você hoje está passando por um problema, ou se você é um terapeuta que está assistindo esse vídeo e quer entender também como o Reiki pode ajudar o teu cliente, primeiro a gente tem que fazer a pessoa, dentro do autoconhecimento, explorar o lado espiritual das suas preferências sexuais. Então, o que ela gosta? Então vamos supor que você está lidando com uma pessoa que é trans, ou com uma pessoa trans lésbica, uma mulher trans lésbica, ou uma mulher trans, ou um homem, enfim, um homem trans gay, enfim, ou quando a gente fala, por exemplo, de uma mulher cis, hétero, enfim, um homossexual, um bissexual, dentro do LGBTQIA+, ou até, enfim. A gente tem que observar sempre para explorar um lado da preferência sexual sem a culpa e sem o medo. Então, primeiro entender se a pessoa ela sente culpa de ser quem ela é. Se ela sente culpa de ser, se a sociedade culpa ela de ser quem ela é, independente do que você acredita, tá? Se você é terapeuta, é o que a sociedade fala para essa pessoa, porque muitas vezes a culpa ela vem nem dela mesma, vem porque a família não aceita, enfim, tem tanta coisa que pode acontecer. E às vezes a gente não está falando só aqui do LGBTQIA+, não, a gente está falando também de pessoas heterossexuais que não conseguem também falar pro parceiro ou para a parceira um fetiche que tem, e aí vai procurar fora de casa. Né? Então acaba tendo vergonha dos desejos. Então o Reiki ele vem auxiliar também na comunicação e intimidade do casal. Ele vai te dar mais força espiritual para que você se sinta melhor, para que você tenha mais força para conversar sobre os outros assuntos. Né? O Reiki ele também pode criar um ambiente seguro e confortável para você se expressar sexualmente, para você poder trazer toda a sua expressão sexual na cama, onde você quiser, o que você preferir. O Reiki também ele aumenta a energia, a libido, o desejo, sempre equilibrando e harmonizando a energia sexual. Então muitas vezes a pessoa tem uma sexualidade exacerbada, tá acima do que ela já está incomodando ela no dia a dia, né? Porque não cabe a mim, como terapeuta, falar para você que você transa demais ou transa de menos. Se você me traz isso como um problema, aí sim eu vou te ajudar a regular o quanto você também entende que é o natural. Então, o Reiki ele vai te ajudar a também enxergar o quanto que isso é bom e ruim para você. Né? Ele ajuda nas disfunções sexuais e outros assuntos relacionados. Então,
Vamos supor, né, que nem eu estava falando, né, ejaculação precoce, ou a mulher que não consegue atingir o orgasmo, tudo isso também vem. Às vezes a gente culpa muito o parceiro, mas às vezes vem do sentimento da pessoa com relação ao parceiro, né? Tem uma coisa que eu falei num vídeo aqui, aqui do canal, que eu falo muito assim, como é que se você tá com uma pessoa que te maltrata pra caramba no dia a dia, como é que você vai sentir tesão por essa pessoa à noite? É impossível, né? Então você tem que ter uma pessoa que também te dá tesão, assim, você tem que estar com essa pessoa que te dá tesão, para que você também possa, se você tiver com dificuldade de chegar ao orgasmo, também chegar. E aí tem a questão também da ejaculação precoce, que isso aí também pode ser tratado justamente com o reiki também. Liberar as energias negativas que podem afetar a vida sexual, como medo, a vergonha, e energia negativa mesmo, energia de inveja. Gente, tem umas energias densas também que podem acontecer. O reiki vem para limpar tudo isso também. Auxiliar e superar distúrbios psicológicos que impedem de curtir o sexo. Então aí eu volto também para culpa, medo, vergonha, mãe castradora, pai castrador, abuso sexual que já aconteceu, que você quer se libertar, enfim. Conectar com seu parceiro em níveis mais profundos. Ainda mais se os dois, nesse caso, forem reikianos, o reiki ele pode ajudar muito a você se conectar com seu parceiro ou parceira. Bom, se as causas forem mentais, um exemplo aqui que a gente pode fazer é através do mental healing, do reiki hipnótico, desvendar os traumas, do reiki do passado, presente e futuro, enfim, tem tanta coisa que dá pra gente fazer que isso aqui é só um pontinho, né? A gente pode também auxiliar no momento da autoconfiança, harmonizar a inadequação, muitas vezes a autoanulação. A pessoa ela fala de tudo para o outro sentir prazer, mas ela não quer sentir prazer. Por quê? Se ela também tem direito de sentir prazer, né? E uma coisa que eu já vou deixar claro aqui para vocês, não confie em práticas que não te convidam a uma reforma interna. Não tem prática que resolve assim em segundos, tá? Porque muitas vezes o seu problema, você está cultivando o seu problema há meses, anos, né? Então você precisa ver alguma coisa que te traga uma reforma. Às vezes você vai ter que olhar para dentro aí de verdade para ver o que está acontecendo. As práticas terapêuticas e as mudanças levam tempo, mas são muito positivas quando elas são muito bem aplicadas. Enfrentar a sua vida como está e buscar uma saída é o primeiro passo para a sua cura, para a sua libertação. Nós temos o direito de ter uma vida sexual feliz e completa. A energia sexual é a mesma energia da criatividade, a energia da criação, né? A nossa energia principal da criação vem do chakra sexual. Então a gente tem que trabalhar ela de uma forma consciente, feliz, para que a gente possa estar sempre em equilíbrio e harmonia. Então, assim, o que eu te desejo é a liberdade de ser e fazer o que você quiser, sem que outras pessoas fiquem buzinando na sua orelha que você pode ou não pode fazer alguma coisa. Eu ensaiei bastante para fazer esse vídeo, não sei se eu ia fazer, falei, meu Deus, será que eu falo? Enfim, fiz. Tá aí, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo ele vem para realmente com o desejo de ajudar as pessoas a elas expressarem cada vez mais o seu próprio desejo, a sua própria prática, a fazer o que elas precisam fazer, sem medo, sem insegurança. E é isso. Então, se você tiver alguma dúvida, tiver algum comentário, pode comentar aqui, dá um likezinho no vídeo e vamos que vamos.